Bom, bem interessante, cara. E aí, já entrando no tema do nosso podcast, na sua opinião, né, até nessa formação para empresário você deve abordar um pouco disso. Quais seriam, assim, os bons exemplos históricos de grandes homens que nós poderíamos ter, assim, como um farol em termos de, olha, eu quero chegar até esse, esse nível de conhecimento, esse nível de Sim, conduta? sim. Tem uma coisa que é... Pegando aquela ideia que a gente ia falar de oligarquia, nós vemos que a história, na verdade, longe de ser feita por grupos obscuros, ela é feita por grandes homens, por pessoas que realmente conseguiram mudar a história. E se você olhar, tem um grande paralelo entre os ciclos de governo da filosofia clássica e a vida empresarial. Normalmente, uma empresa ela é criada como monarquia heróica. Tem um cara, monarquia que eu quero falar, é o governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal. Tem um cara que chega e fala, bicho, vai ter que acontecer, eu vou virar quantas noites for, não importa o que seja, se eu me der mal, vai acontecer. E isso vai criando uma ascensão da empresa. Quando uma empresa chega em grande maturidade, normalmente ela vira um governo misto. Esse líder se cerca das melhores pessoas que ele pode. Então ele forma aquilo que na filosofia clássica é chamado uma aristocracia. A palavra aristocracia foi meio demonizada porque a gente pensa como pessoas de peruca, salto alto, dançando. O que é o oposto do que Escrota, geralmente. significa... Tipo, Versalhes, né? Versalhes, que é o oposto do que significa aristocracia no sentido original da palavra. Para os gregos, a aristocracia significa basicamente o governo dos melhores. Não é outra coisa senão isso. Então, o que um cara que é um líder de uma empresa quer se cercar dos melhores? Ele não quer outra coisa senão isso. E mais ainda, ele entra com um outro modelo que é a república, ou seja, ele se cerca, ele cria um sistema de ascensão dentro da organização que ele criou, da empresa dele, em que conforme os méritos das pessoas vão estocando, elas conseguem subir. Então tem regras claras para você subir. República, a gente tem uma visão muito errada de república. Se você olhar Roma ou as grandes repúblicas da história, no fundo, o modelo romano era, se você consegue cuidar de você mesmo, você consegue ser um decano, você consegue cuidar de 10 pessoas. Você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de 100. Você vira um centurião, é a origem dessas palavras remotas. Se você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de um acampamento militar. Se você cuida de um acampamento militar, você consegue cuidar de um prédio público. Então tinha todo os romanos chamavam do cursus honorum, o caminho das honras para você subir. Então, isso que a gente falou é a estrutura aristotélica clássica de governo ideal. Monarquia, aristocracia com república, é uma empresa madura. Conforme a empresa vai se degenerando, ela vai piorando, porque todas as coisas tendem a decair um pouco, normal. A entropia é uma realidade do mundo. Se eu largar essa sala aqui do podcast, ela vai começar a estragar, o microfone vai ficar velho, os negócios vai acontecer. Tem que vir alguém para botar ordem para fazer ela funcionar. Conforme, às vezes, o líder para de estar presente na empresa, vai se afastando, a empresa vai virando oligarquia. Ela vai perdendo aquela estrutura. Então, ela tem muita gente mandando, mas que já não tem mais responsabilidade, já não tem mais nada, perde accountability. Beleza, a empresa vai degenerando assim. Os gregos também viam a palavra democracia como uma palavra pejorativa. Em que sentido? Democracia, eu brinco até que é numa casa, né? A casa tem o pai e uma mãe. Ela funciona normalmente como a monarquia do pai e da mãe. Quando as crianças começam a mandar, essa é a democracia que os antigos falam. Tem açúcar todo dia, sem parar, sem fim, sabe? Eu sou pai de 4 crianças, é visível. O caos domina. Então, numa empresa se manifesta muitas vezes com todo mundo querendo tudo. Quem duvida disso, tenta gerir uma empresa e bota todos os funcionários para votarem tudo que eles querem fazer. Quanto tempo será que duraria uma empresa nessa linha? Mas todo mundo quer cada vez mais e não tem fim. Então, nessa mistura de oligarquia com essa coisa meio democrática, por vezes com alguns ciclos de tirania, aparece o pior cara, a empresa vai se degenerando até a falência ou até a ser comprada por outra pessoa. E quando você olha os ciclos dos grandes países da história, é exatamente a mesma coisa. Pega aí, por exemplo, um dos grandes figuras da história, que é Alexandre o Grande. Essa teoria de governo que eu falei é de Aristóteles, que foi o maior filósofo do mundo antigo. Quando Alexandre era muito pequeno, o pai dele era Filipe da Macedônia. As cidades gregas estavam todas em caos, estava uma bagunça total. Muita gente fala da democracia ateniense, mas novamente, a democracia ateniense estava destruída, né? Não prosperou. E a democracia ateniense também é bem diferente da ideia de democracia que a gente tem hoje, Ela não tem né? nada a ver e ela é uma baderna. Os gregos, no geral, não gostavam dela porque não funcionava. E aí, tava o caos, tinha lá a Macedônia. A Macedônia era meio caipira pro resto da Grécia, era mais afastada. Eram uns bárbaros, né, pra eles. Não chegava a ser bárbaros porque eles eram gregos, mas era um grego meio interiorano que eles tinham um certo pé atrás. Felipe começou a crescer, que era o rei da Macedônia. E aí ele tinha esse filho. Alexandre, quando era muito pequeno, botaram ele para domar um cavalo. Bucéfalo. Exatamente. Alexandre olha as sombras do cavalo e ele começa a reparar.
Ninguém conseguia domar o cavalo. Ele vê que o cavalo ficava aflito com as sombras. Quando as sombras pararam num certo horário, ele conseguiu montar o cavalo. Filipe falou, esse meu filho é destinado a ser o cara. Quando ele fala isso, ele fala, eu preciso do melhor formador intelectual que eu puder. Tanto faz o dinheiro. Tanto faz quanto custa. Eu quero o melhor cara. Quem é o melhor cara do mundo, o maior intelectual do mundo, calhava de ser macedônico, mas já estava lá em Atenas, já era um cara bem estabelecido, que é o próprio Aristóteles. Filipe traz Aristóteles para ser o tutor de Alexandre. Imagina, Alexandre foi tutorado pelo maior cara. Para vocês terem noção de quem é Aristóteles, Aristóteles criou o estudo sistemático da lógica, a computação é derivada, as máquinas lógicas do século XIX beberam de estudos da lógica aristotélica. Ele é o Teofrasto, que é o aluno dele, mas ele é o cara que deu o primeiro passo, pai da biologia, portanto, indiretamente, o avô da biologia. Ele é o primeiro cara a sistematizar o estudo da política e das constituições. O primeiro cara a sistematizar o estudo da ética. Aristóteles é praticamente o pai da razão ocidental. Eu gosto também do fato de que ele foi o inventor do zoológico, digamos assim. Porque ele gostava de dar aula andando e passava, né, por jaulas com animais, com tudo. Ele também passava por um jardim botânico para mostrar as coisas. Era muito interessante. Só aproveitando que eu falei, quando você disse da questão da história ter sido feita por grandes homens, você me lembrou de uma frase do Harari. Se eu não me engano, ele fala isso em Sapiens. Ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo carregava baldes de água ou arava campos. Então, sabe aquela ideia das pessoas que falam, não, em outra reencarnação eu fui Cleópatra. Não, você estava arando o campo ou carregando balde de água, muito provavelmente, né? Porque realmente são poucos indivíduos que tiveram um papel incrível na história, enquanto a maioria está fazendo pequenas coisas, e a gente nem sabe o nome dessas pessoas. E eu falei da questão do Filipe ser um bárbaro, eu coleciono moedas, né? E eu tenho a moeda comemorativa de uma das vitórias, ele foi tricampeão olímpico, do Filipe II em 356 a.C. Ele ganhou uma corrida de cavalos. E ele fez uma moeda comemorativa, porque a moeda, além de ser um meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, nessa época também era uma maneira muito boa de espalhar uma mensagem. E os gregos não gostavam dos macedônios. Mas Sim. a crença da época era, o cara venceu os Jogos Olímpicos, né? Provavelmente Sim, ele é deve ser bom. favorecido pelos deuses, né? E ele começou a espalhar aquela moeda. Só que 356 foi quando ele ganhou os Jogos Olímpicos. Também houve o nascimento do Alexandre. E ele ganhou uma batalha no mesmo período. Daí ele falou, nossa, 3 grandes vitórias num período tão curto. Isso era um bom augúrio, um bom presságio. E nessa época, 356, quando Alexandre estava nascendo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ela teve seu fim, pegou fogo, que era o templo de Ártemis. E Ártemis é uma deusa do parto. Ela nasceu de Leto, ela junto com Apolo, eram gêmeos, só que ela nasceu antes, como uma deusa já nasceu capacitada, né, e ajudou a mãe a fazer o parto. Então falaram que, olha, o templo de Ártemis pegou fogo porque ela estava ocupada com o parto de Alexandre. Nossa. Está em Plutarco, não tô inventando na minha cabeça, não. Porque Sim. é uma maravilha de ler, né? E falavam, inclusive, que o Alexandre Ou seja, tinha, tipo... Alexandre era sinistrão. Desde o nascimento, ele estava predestinado a ser sinistro, pelo que o Plutarco fala, né? Ou simplesmente reescreveram isso após ele ser sinistro. Mas o Plutarco ainda dizia que até o suor do Alexandre tinha um cheiro bom, que vinha do produto da cocção dos humores, né? Dizem que é exagero, mas fala a mesma coisa de mim, né, Ou Boazinha? seja, você aí Não que acontece. queria ganhar, saber como que ser um bom líder, você viu que não dá muito, né? Se a gente usar esse exemplo de Alexandre, porque o cara já era predestinado, o cara já foi foda. Não, Fez besteira também. Não, mas o cara humano, foi criado e foi doutrinado por Aristóteles. A gente não tá, né? A gente até pode, né? Se a gente lê Aristóteles. Mas assim, mas na verdade, veja, dá para ser um grande líder, sim. Eu tô zoando. Não é só... Porque a gente não pode também criar a imagem que, assim, tudo bem, existem realmente pessoas excepcionais. Eu definitivamente acredito na excepcionalidade das pessoas, acredito que as pessoas são diferentes. Mas veja, o ser humano tem uma capacidade muito grande, se ele coloca a vida dele em ordem, de começar a crescer lentamente, Sim. incrementalmente nas coisas. Se uma pessoa começa a ser um grande líder, primeiro da sua própria vida, já é um primeiro grande passo. Eu até brinco de um projeto de formação, que é, primeiro o cara começa a fazer exercício e hidratar, sabe? Já é um passo... Começa a dominar o próprio corpo. Eu tenho essa frase, inclusive é uma frase que eu repito bastante aqui, que eu falo, o primeiro passo para dominar a mente é dominar o corpo. Segundo, a pessoa começa a formar a própria mente, começar a estudar, começa a ler grandes livros. Depois a pessoa começa a tomar o controle da própria família. Ela volta a instituir esse espírito na família dela, porque, sei lá, a família tá quebrada, tem briga lá em casa, os filhos não estão obedecendo, tem um caos.
Depois ela pode tomar conta da própria empresa. Tem muita gente que redescobre a própria empresa. Isso é um negócio... As pessoas perdem O o domínio. controle da empresa. Uhum. É Hoje, verdade. esse modelo oligarca, essa coisa meio SG, sei lá o que mais que rola na empresa, o compliance, o RH, o não sei o quê. Quando o cara vê, tem uns 6 mil entidades e ele não manda em nenhum nível. E daí a empresa é disfuncional. É a coisa mais comum do planeta. Então tem muita gente que até assiste os nossos cursos e depois o cara chega e fala, Guilherme, eu redescobri a minha empresa. O herdeiro, às vezes, que, sei lá, nunca participou da gestão dela e tal. Então o cara começa a reconquistar isso. E daí quando ele reconquista esse espírito, ele começa a unir outros empresários. Ele já mudou de nível, de patamar. Olha isso, o cara já melhorou a vida, a família, a empresa, agora já é um líder de outras pessoas. Então, não é necessariamente você ser Alexandre para chegar nesse ponto, mas você aprende com o exemplo dele para fazer essas coisas. Mas pegando da história dele, o incrível, Aristóteles ensina para ele também uma certa doutrina religiosa, Plutarco é bem claro nisso, né? Fala para ele, Aristóteles acreditava num Deus monoteísta, que só existia um Deus, que ele era o ápice da beleza e a finalidade de todas as coisas. E Alexandre, claro, vai ser um grande conquistador, tem toda a história dele, muitas coisas são famosas, que ele luta na frente das tropas, diferente de lutar atrás, ele é muito enérgico, ele é muito rápido, tem uma rebelião contra ele, ele desarma a rebelião antes da rebelião conseguir se organizar. E Alexandre acaba com as rivalidades dentro da Grécia. Pensem, a gente chega lá na escola e ouve democracia ateniense, negócio maravilhoso. Chega um dia que acabou, né? E você pensaria que as pessoas olhariam e falariam, caramba, acabou, que horror, é o fim do mundo. Todo mundo olhou, acordaram, olharam um para o outro e falaram, que coisa maravilhosa, eu não estou mais em guerra civil o tempo todo. Eu não tá mais todo mundo se matando. Simplesmente tem um cara cuidando. Alexandre se cercou de uma aristocracia, do melhor sentido. Tem um cara para ser o rei da Grécia. Tem um cara para ser o rei do Egito, da qual Cleópatra descende, que é o Ptolomeu. Tem um cara que vai cuidar dessa região. Então, ele formava os principais líderes em volta dele para colocar eles naquele lugar. Ele fomentava o conhecimento e a formação em todos os lugares. No Egito, construiu Alexandria, que vai ter a maior biblioteca do mundo eventualmente. E existiam várias outras Alexandrias, várias cidades que ele construía para fomentar a sabedoria. Conforme um dos fatores que levaram a essa criação do zoológico é que ele dava animais dos vários lugares que ele visitava e dava de presente para Aristóteles. Aristóteles, portanto, tinha uma coleção, sei lá, de animais persas, egípcios, todas colocados um do lado do outro. Então, Alexandre, o que ele faz é mudar para sempre o imaginário das pessoas. Basicamente, os gregos agora falavam, se tem um cara que luta na linha de frente, se tem um cara que delega autoridade, se tem um cara que consegue levar adiante os problemas, a história famosíssima dele, né, do nó górdio, tem lá o nó, ninguém consegue desfazer o nó, ele puxa uma espada, ele corta o nó e fala, cara, tá desfeito o nó. Então, 300 anos, os caras tentando na mão, ele corta com a espada. Eu acho que isso mostra muito Prático, do espírito dele, que é o espírito que a gente desesperadamente precisa. Quando a gente fala isso de as pessoas reconquistarem a própria vida, a família, a empresa, certamente você precisa desse espírito do nó górdio, sabe? De você chegar e falar, cara, chega desse monte de... Eu não sei, cara, você vai visitar a empresa, teve um cara que falou, não consigo entrar numa empresa, né? Porque alguém tem que mandar um e-mail para mandar um formulário para assinar um fucking formulário 3 com um carimbo 4 para você subir. Falar, cara, deixa o seguinte, vamos lembrar, o que a gente faz? Cara, a gente vende copo, vamos voltar a vender copo, olha que coisa. E aí, quando você começa a entender a finalidade, que era uma coisa clara para Alexandre, você começa a reconquistar muitas coisas na sua vida. Então, Alexandre, ele tinha também uma coisa que é maravilhosa para uma empresa, conquista perpétua, nunca parava. Depois que ele unifica a Grécia, os gregos param de se matar. Agora ele fala, vamos tomar a Pérsia. Cara, a Grécia tomar a Pérsia não chega a ser a mesma coisa, mas é tipo assim, o México falava, agora vamos invadir os Estados Unidos, vamos para cima, entendeu? É um treco meio fora do imaginário, assim, para as pessoas, porque o comum era o contrário, o comum era a Pérsia invadir a Grécia. O cara vai para cima. Depois que ele domina a Pérsia, agora vem o insano. E isso é fantástico, porque quando você para de lutar, as coisas começam a piorar, rapidamente. Tudo na sua vida, você para de começar a se desafiar, vai para aquele aburguesamento que eu falei, aí já começa tudo a piorar. Alexandre pega as coisas e fala, Índia. 300 anos depois de Alexandre, tinha moedas gregas na Índia. As pessoas falavam, tinha gente falando grego na Índia, 300 anos depois de Alexandre. Alexandre foi para cima de elefante. É um grau assim de loucura. Pensa, o cara já é o imperador da Pérsia, o cara já é o imperador do Egito, o cara já é o imperador da Grécia. O cara foi matar um elefante na marra. É fora, eu brinco com as pessoas, é fora do nosso imaginário. Porque mesmo a nossa percepção do que é o elefante hoje não é a percepção, imagina, de um grego... que não conhecia aquele animal, por exemplo. Nunca viu aquele animal,
que tá andando a cavalo, que o negócio dele é uma lança e que chega e vai para cima do elefante. É fora do imaginário. Então, até o ponto, claro, que os soldados desistem de continuar, porque eles falam, cara, chega, eu preciso voltar para minha casa. Eu acho que esse espírito impactou muito. Se nós olharmos o próximo grande líder da história, que marcou toda a história da humanidade, que é César, a vida inteira de César salvou o Império Romano a partir do exemplo de Alexandre. Não tinha outro referencial. O Império Romano estava decaindo. Não era nem império, né? Era o final da Não República. era o Império, era a República estava sendo destruída. A palavra monarquia era queimada em Roma, por causa de uma monarquia antiga de um cara chamado Tarquínio Soberbo, que era podre. Você não podia falar que você ia fazer uma monarquia na República, seria considerado algo ruim. A palavra império, inclusive, é curiosa, porque em Roma tem 3 palavras para autoridade, que acho que se aplicam para tudo na política também. Eles falam em auctoritas, imperium e potestas. Auctoritas é autoridade. Eu falo porque eu sou a pessoa que fala, eu tenho autoridade. Auctoritas não tem nenhum tipo de coação, nada. Simplesmente vocês seguem porque é o exemplo que eu estou falando. Cara, faz sentido, esse cara estudou o que ele está falando, autoridade. Imperium é um mando. Eu mando você fazer. Cara, você vai ter que fazer. Não está claro qual é a coação e não está claro o que vai acontecer se você não fizer, mas você vai ter que fazer. Potestas, que é a capacidade de você matar alguém se ela não fizer. É coação mesmo. Então, na verdade, Imperium, quando a República Romana vai virando o Imperium Romano, é um termo muito mais atenuado do que a gente tem tantos preconceitos assim, imperialismo, a gente colocou vários nomes pejorativos em relação à palavra. Mas o conceito para a época não, tem alguém que manda. É bem mais simples do que parece. E a coisa está toda em decadência, a aristocracia republicana romana já está em declínio. E César é um grande visionário. Claro, ele tem uma guerra civil, tem muitas histórias sobre César. Quando ele é jovem, ele olha uma imagem de Alexandre e fala: esse cara tem a minha idade, eu não sou ninguém. Ele dominou o mundo nessa idade. Bem bacana César isso. fala: eu preciso mudar minha vida. E aí César... Eu repito isso sempre. Daquela mentira. Mas eu já repeti bastante. Quando você olha o nome de César, você olha... mais satisfeita. Kaiser, que é a palavra para monarca alemã, é César. Czar, que é a palavra russa, é César. Carlos Magno, depois, todos os caras falavam imperador romano. Ou seja, todo mundo, o nome é César. Os caras mudavam. Augusto, que é o sucessor dele, bota o nome dele de César Augusto. César virou sinônimo. E acho que muita gente não para se tocar porque que César foi tão fera, né, nisso. Um dos grandes episódios da vida dele é o seguinte: depois que ele ganha a guerra civil, e ele ganha uma guerra civil, ele atravessa o Rubicão, ele tem a coragem de pegar o exército e falar: cara, acabou a palhaçada, agora alguém vai mandar aqui. Não podia entrar com tropa em Roma. O Rubicão é um rio que tem na região que era um limite. Além dali, você não entrava com tropas. E aí, quando ele passou, ele falou uma frase que foi marcada para a história, que é alia jacta est, a sorte está lançada, entendeu? Porque dali não tinha mais volta. Sim. Ele deu o passo. Quando ele dá o passo, ele ganha a guerra civil, ele vai derrotar Pompeu, que é o adversário dele. Ele tem uma baú com as cartas de todos os adversários. Em Roma, quando você pegava as cartas dos seus adversários, você fazia uma coisa chamada prescrição. Prescrição é um negócio que tem até no nosso direito atual. O que é prescrição? Você rouba todos os bens deles, você mata as pessoas ligadas a tudo isso e você distribui os bens deles para os seus amigos. Era uma prática comum. É tipo quando você pega lá, você ganha no banco imobiliário, né? É tipo isso. O banco imobiliário, aliás, é uma antítese. Eu adoro porque ele é o oposto dos negócios, porque o banco imobiliário ou você vira milionário ou você vira filósofo, se você perder, né? Então é maravilhoso, porque exatamente o trabalho que eu faço é para você ter os dois finais ao mesmo tempo do banco imobiliário, mas quando você fracassa, você vira filósofo. Então, muito curioso. Mas o baú tem a carta, então ele pode fazer prescrição. Sulla, que foi um ditador romano antes do César, fez isso. Inclusive, Sulla destruiu Atenas. Atenas originária foi destruída. Se você pegar lá a Bíblia, as cartas de São Paulo são para os coríntios. Por que coríntios? Os romanos destruíram Atenas e construíram uma nova capital na Grécia, que é Corinto. Ou reformaram lá. Então, na verdade, a capital da Grécia na época da Bíblia, a Bíblia, aliás, o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Porque Alexandre passou a cultura grega para todo o Oriente. Então, a língua erudita era o grego. Então, Corinto era a capital ali e tal. Sulla destruiu. Sulla fazia prescrição, matava todo mundo. Foi adversário de César, inclusive perseguiu a família de César. Contra Mário, né? Contra o Mário, que era o aliado do César. Então, você podia fazer prescrição. César pega a baú, todos os caras grandes dele em volta, e fala: cara, agora chegou a hora. Agora vem a hora da vingança. Ele joga azeite de oliva em cima e ele bota fogo. Queima todas as cartas.
E aí você fala, cara, ele queimou as cartas dos adversários, ele não sabe quem são os inimigos. César vira pros caras em volta e fala, eles não são nossos inimigos. Como assim não são nossos inimigos? Eles são nossos adversários. Fala, nós ganhamos. Só tem uma Roma. O símbolo em Roma é o Senado e o povo de Roma. Não tem mais divisão social, não tem mais uma briga. Unificou tudo. Não tem mais... Agora, o ponto todo, e isso é o imaginário do Alexandre, ele está pegando disso, é unidade. Unidade, na verdade, é o princípio do líder maduro. Ele pacifica as coisas. Por isso que novamente, paralelo da empresa, se tem microdivisões e brigas internas, divisão de delegação de funções, maravilhoso. Agora, o bom líder é um pacificador, é um unificador.